Esse não é um conselho de justiçamento, é um conselho de ética e decoro, que já absolveu, desconheceu, rejeitou inúmeras representações que evidentemente quebraram a ética e o decoro. É um conselho juspolítico, aqui o procedimento é judicialiforme, mas tem esse elemento político central. Pelo que se viu no pedido de adiamento da votação, tem uma maioria nesse momento que não quer discutir nada, quer votar pela cassação do Glauber, o que na sociedade brasileira vai ser lido corretamente como um atentado contra a democracia, como um extremismo absolutamente baixo, pequeno. Eu vou, ao contrário do meu costume, ler o voto para a questão de reflexão do relator. Não sei se todos sabem aqui, o regimento garante, no seu artigo 57, inciso 11, que, se ao voto do relator forem sugeridas alterações com as quais ele concorde, ser-lhe-á concedido prazo até a reunião seguinte para a redação de novo texto, um voto complementar. Eu espero que, diante do arrazoado aqui, que vai ser majoritariamente contra o voto que ele nos apresentou, no arrazoado, é claro, ele possa refletir, possa pensar, possa refazer o seu voto. Espero sinceramente isso. Nosso entendimento é que o relatório que eu li detalhadamente e reli comprometem a adequação, a legitimidade, a juridicidade do parecer, que recomenda a sanção máxima, a pena capital. E o relator, as palavras às vezes nos traem, né? Num determinado momento da sua apresentação, ele usou a palavra medida extrema, quando queria falar em externa, porque está esse sentimento aí de vingança. Parece que os mesmos que atentaram contra a democracia, do golpismo, e que imploram por anistia, eles agora querem deixar longe qualquer possibilidade de perdão. Com a devida vênia do relator, com quem tenho relações civilizadas, a proposta apresentada aqui carece de proporcionalidade, revela uma assimetria interpretativa em relação a outros precedentes desta casa. É bom lembrar que Sua Excelência nunca escondeu que foi um voto isolado de abstenção no caso tenebroso de Chiquinho Brazão, e aqui é pela cassação. Fica estranho. Mas uma observação que não está no meu voto. Eu temo, mas aqui nessa casa tudo é possível, que queiram aproximar o julgamento do Glauber no plenário, caso esse pedido de cassação passe, com o de Chiquinho Brazão, para fazer, sabe o quê? Algo que o ex-presidente Arthur Lira disse, em frente aos confrontos, aos xingamentos, aos conflitos aqui, ele disse, não, vamos botar ordem na casa e eu quero punição para acabar com isso. Um de cada lado. Tem que punir a esquerda para punir a direita ou vice-versa. Será que vão cometer o desatino total de equiparar Chiquinho Brazão ao Glauber Braga? Um acusado de assassinato, de execução, de homicídio, com um histórico lá no Rio de Janeiro que todos conhecemos? Comparar com Glauber é a mesma coisa que comparar uma flor com o estrume, que às vezes pode até adubá-la, mas não dá para fazer essa aproximação na política aqui. Então, olha, eu entendo que o relatório afronta princípios constitucionais e ofende a sociedade brasileira e os 78.048 votos que o Glauber teve, livres, não é voto de curral eleitoral, não é voto de emenda parlamentar para fidelizar o eleitorado, é voto livre, consciente, batalhado a partir de uma trajetória muito respeitável. A representação do Partido Novo relata atos supostamente de agressão física e verbal nas dependências da Câmara. E o deputado Paulo Magalhães, ele
não levou em consideração como ponto central esse episódio. Veja só, li, o mérito do relatório tem 58 parágrafos e só em 12 desses ele aborda o caso do Costenaro, que eu conheço muito bem. Ele nos aborda lá no Rio de maneira arrogante, visando fazer os tais likes e cortes para, nesse caso mais recente, ganhar votos. De maneira debochada, de maneira irônica, agressiva, eles metem um microfone na sua boca e você, se calar, eles já fazem um corte, está fugindo. É uma coisa deplorável, isso não é jornalismo em lugar nenhum do mundo. É baixaria, é agressão. 7 depoimentos aqui tiveram uma presença mínima de conselheiros. O pessoal quer julgar sem ter participado das oitivas. Vamos levantar depois quem veio às oitivas das testemunhas de defesa do Glauber. Quase ninguém. Basicamente, 2 ou 3 membros do conselho, se tanto. E agora já estão convencidos por um mero relatório, que não fez nenhum exame de cada depoimento ali, que foram todos eles muito favoráveis à conduta, à postura, ao exercício do mandato do Glauber. Esse Costenaro, ele saiu tão desmoralizado, apesar do Kim defendê-lo, passar até colinha, que ele ficou mais de 2 meses fora das redes sociais. Imagina, deve ter crise de abstinência, de não fazer fake news, de não agredir os outros, de não debochar. Parece que voltou agora. Foi mal fadado na sua eleição, mas ele não soube dizer nem quem o financiava direito. Então, olha, a sucessão de depoimentos aqui é elemento importante para o nosso julgamento, mas a maioria do Conselho não deu bola para isso. Por quê? Cartas marcadas. Ah, não, vamos vingar. O Sóstenes, sim, nos procurou de maneira honrosa, dizendo, olha, cassação é demais. Quero me empenhar por isso, não posso garantir nada. Ontem, nós fomos informados, teve a reunião do PL, o pessoal aprovou que nós não vamos sequer dar o quórum hoje, tem que discutir mais. E, no entanto, tudo isso se reverteu. Parece que forças superiores ou ocultas, como dizia Jânio Quadro, acabaram intercedendo para que não só a sessão acontecesse, nenhuma mediação, nenhum diálogo, nenhum debate franco, mas para que se casse o mandato desse comunista, esquerdista, agressivo. Isso é uma vergonha num país democrático. Os mesmos que defendem o golpismo, a perpetuação no poder de Bolsonaro. Outro elemento também. Parece que o Arthur Lira é figura central nesse processo aqui, porque a representação do Novo fala dos desrespeito ao Arthur Lira, como quebra de ética e decoro, em apenas um parágrafo, com 8 linhas. Pois o relator faz menções expressas a Arthur Lira em 6 parágrafos e 34 linhas do seu voto, do seu parecer. Quer dizer, o Arthur Lira está fora aqui. Se ele tem esquema com emenda parlamentar, e parece que tem sim, isso é um outro assunto que a gente vai abordar no tempo devido. Aliás, a Justiça está examinando. Mas ele não faz parte desse processo. E, no entanto, eu fui informado de que ele pressionou muito para que a sessão acontecesse e para que o Glauber seja cassado. Isso é uma interferência absolutamente indevida e eu suponho que não tenhamos 21 membros e 21 suplentes aqui acocorados, por mais que a maioria absolutíssima não tenha se interessado no curso do processo. Bom, aquela história em si, do Glauber com esse Costenaro, o pessoal fala até de chute na bunda. Quem vê o vídeo sabe que o Glauber empurrou, sim, o Costenaro daqui de dentro da Câmara e foi incompetente, tentou dar uma rasteira, uma banda, como chamam lá no Rio, no cara, e nem acertou. Aí virou uma agressão que merece cassação de mandato, pelo amor de Deus. Já houve isso, eu vi com tristeza. Em 2001 eu não era nem deputado, eu era que sou da velha guarda, notícias de capa do Globo do relator agredindo ou saindo num desforço físico com um escritor
que fez um livro com acusações contra o seu tio, Antônio Carlos Magalhães. Então, tá lá, foi um fato. É claro, eu tenho falado, a gente no vigor da juventude às vezes acha que o esforço físico resolve as coisas. Outro dia o Rafinha falou que ia bater na Argentina, dar porrada dentro e fora do campo, e o senador Romário aplaudiu. Tomou de 4-1. A gente espera aqui que a goleada da argumentação, que eu espero que os 21 que não compareceram aos depoimentos estejam ouvindo agora, seja forte o suficiente para que eles entendam que caçar mandato, medida extrema, pena capital, é inadmissível, nesse caso especificamente, né? Então nós vemos aqui que esse embate em si é uma coisa pequena. É claro que o Glauber tem a proposta de cassação do mandato pelo conjunto da obra, por lutar pela soberania nacional, por não se agachar diante de poderes que alguns de nós, às vezes, queremos exercer de maneira ditatorial, por denunciar o esquema criminoso e corrompido de muitas das emendas parlamentares. Isso é ética, isso é decoro parlamentar. E ele vai ser cassado por excesso de decoro e excesso de ética. É um disparate absurdo, né? Então, não há qualquer elemento nos autos que demonstre deliberada ofensa à integridade da Câmara ou de seus membros. Sinceramente, a cassação, se vier, é uma ofensa à sociedade brasileira e vai desmerecer mais ainda essa Câmara. Eu vou encerrar pedindo a sua tolerância, presidente. Então, é bom entender que a seletividade desse processo de cassação se torna muito evidente quando o próprio relator falou seguidas vezes que não gosta de cassar mandato parlamentar. Aliás, ninguém gosta, ninguém tem prazer nisso. Mas é bom lembrar, no episódio em si, o deputado Alberto Fraga, e o relator infelizmente omitiu isso do seu relatório, disse aqui que se tivesse na situação do Glauber, que ia quebrar na porrada, os termos foram esses, alguém que ofendesse a sua mãe numa situação de fragilidade, veio a falecer um mês depois. A gente sabe que tem na cultura brasileira, acho que mundial, esse respeito, essa veneração à figura da mãe. Quando você vai num presídio e conversa com os apenados dos crimes mais graves, tem duas figuras, os homens não estão com nada, que eles evocam como sinal de humanidade: a mãe e a professora das primeiras letras. Então, isso não foi tratado simplesmente no relatório. Parece que foi simplesmente uma agressão do Glauber a um cidadão inocente, jornalista, pesquisador. Não, é um provocador consumais cujo financiamento, não sei se é o MBL, se é alguma organização supremacista, ficou obscuro no depoimento dele aqui. Ele saiu envergonhado. Nada disso o relator considerou. Extrapolou o objeto da representação. Não tem justa causa, não tem análise circunstanciada dos depoimentos feitos aqui. Quando a gente ouviu as 7 testemunhas, outras foram negadas, inclusive, pelo relator e pelo presidente, a gente saiu convencido: olha, a causa do Glauber é, como dizem no mundo jurídico, uma causa muito boa, porque, evidentemente, qualquer punição que extrapole até uma advertência formal, olha, maneira, se comporte bem, rapaz, é absurda, inaceitável, incompatível com a ética e o decoro parlamentar, né? Essa medida de natureza extrema deve ser repensada pelo relator, faço esse apelo a ele, e repudiada por toda a sociedade. Deputado Paulo, a medida, a régua que serve para medir o nosso comportamento deve sempre ser usada como régua com a qual a gente mede o comportamento dos outros. E aqui há, evidentemente, 2 réguas, 2 medidas, parcialidade, crueldade até,
falta de capacidade de diálogo, mágoa que fere o princípio da impessoalidade, que é um preceito da vida pública. Portanto, diante de tudo isso, obrigado, agradeço a tolerância, diante de tudo isso, em nome da ética e decoro parlamentar, em nome da civilidade política, em nome da democracia contra o golpismo, em nome da verdade contra as mentiras, as fake news e o movimento sinistro e agressivo e violento, Glauber, repense o seu voto, relator.